Perícias para verificar o tamanho dos danos ainda precisam ser concluídas. A repórter Luciana Verdolim, de Brasília, traz uma prévia dos estragos após a invasão nas sedes dos três poderes. Acompanhe. Olha, técnicos do IPHAN, do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, já estiveram aqui no Palácio do Planalto para fazer um levantamento de todos os danos causados ao acervo do Palácio e também às obras de arte. A informação é o seguinte: o trabalho de levantamento e identificação de danos ao patrimônio cultural aguarda a efetiva liberação dos espaços por partes dos órgãos responsáveis pela perícia. Aqui no Palácio do Planalto, a perícia já foi feita na madrugada desta segunda-feira. Lá no Congresso Nacional também está sendo realizada a perícia e no Supremo Tribunal Federal esse trabalho aconteceu na segunda-feira. São esforços conjuntos em vários órgãos, o Ministério da Gestão, Ministério da Cultura, todos trabalhando para recuperar o que for possível. Aqui no Palácio do Planalto a gente já teve um pequeno balanço, né? Uma lista de obras que foram danificadas durante essa invasão. Qual que é a informação oficial? Que ainda, no entanto, não há possível ter um levantamento minucioso de todas as pinturas, esculturas e peças de mobiliário que foram destruídas. Vale lembrar que o mobiliário aqui do Palácio do Planalto, principalmente na área de visitação, são artigos da época da construção de Brasília. Por isso, são tão caros ao pessoal aqui do Palácio, até a história do país. Essa avaliação preliminar está sendo feita pela equipe responsável, que está apontando os seguintes estragos: algo em torno de 8,5 milhões de reais em prejuízos. Aqui no térreo do Palácio do Planalto, ficava ali do lado uma obra Bandeira do Brasil, de Jorge Eduardo, de 1995. Era um cenário de link, a gente várias vezes já mostrou essa bandeira durante links aqui mesmo na Jovem Pan. Era uma bandeira que parecia que estava tremulando ao vento e ela serviu muitas vezes de cenário para pronunciamento de ex-presidentes da República. A galeria dos ex-presidentes, com fotos de todos os ex-presidentes da República, ficava naquela parede. Também todas as fotos foram destruídas, os quadros foram quebrados e não sobrou nada. No segundo andar, há muitos quadros rasurados e quebrados, especialmente fotografias. E o estado de diversas obras não pôde ainda ser avaliado, porque é necessário aguardar a perícia e a limpeza dos espaços. No terceiro andar, a obra As Mulatas, de Di Cavalcanti, é a principal peça do Salão Nobre do Palácio do Planalto. Ela foi encontrada com 7 rasgos de diferentes tamanhos. A obra é uma das principais e mais importantes da produção de Di Cavalcanti e seu valor está estimado em cerca de 8 milhões de reais. Mas peças dessa magnitude, segundo informações, costumam ter valores até 5 vezes superior a esse. Houve esculturas quebradas, uma escultura de madeira que foi quebrada em diversos pontos, a mesa de trabalho de Juscelino Kubitschek, da época da inauguração de Brasília, foi utilizada como barricada pelos manifestantes. Tem também um relógio que está causando aí calafrios na empresa, no pessoal aqui do patrimônio histórico do Palácio do Planalto. É um relógio de Balthazar Martinot, é um relógio de pêndulo do século XVII. Foi um presente da corte francesa para Dom João VI. Martinot era um relojoeiro de Luís XIV e existem apenas 2 relógios desse autor no mundo. Existiam, porque um ficava aqui no Palácio do Planalto, o outro está em exposição no Palácio de Versalhes. Mas o do Palácio do Planalto era mais do dobro do tamanho do que está em exposição lá na França. O valor dessa peça não tem nem como se calcular e na avaliação dos especialistas aqui do Palácio do Planalto, dificilmente será possível restaurar esse relógio. Esse trabalho está sendo feito, inclusive, de faxina aqui dentro do Palácio do Planalto. Foi dia de retirar vidros quebrados e todos serão substituídos. Segundo o secretário de Comunicação do governo, Paulo Pimenta,
não haverá colocação de tapumes aqui no Palácio do Planalto, não. O trabalho continua normalmente e é preciso, com urgência, refazer toda a estrutura. É preciso recolocar os vidros, isso já está sendo providenciado, ainda não foram divulgados os custos para isso. E lá no Supremo Tribunal Federal, onde o plenário do Supremo foi totalmente destruído, a avaliação que se tem, a ministra Rosa Weber, em conversa com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto, deixou bem claro que tudo vai ser reconstruído até o início de fevereiro, quando serão retomados os trabalhos do Supremo Tribunal Federal. Será retomado o ano do Judiciário. De Brasília, Luciana Verdolim.